Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar o cálculo diferencial e integral sob contexto da análise real. Muito bem, falamos durante as aulas anteriores sobre limites, demonstramos alguns limites fundamentais e resolvemos problemas propostos associados aos limites de funções. Muito bem, nesse momento então vamos apresentar a diferencial de uma função f de x, uma função que apresente dependência funcional em uma única variável. Conforme a teoria de funções, nós temos o domínio da função associado à variável x, nós temos a imagem que está contida no contradomínio da função. Então aqui vamos considerar uma função f de x e plotar a curva dessa função f de x em relação a x em um gráfico de duas dimensões, a saber, x no eixo horizontal e f de x no eixo vertical. Então, consideremos aqui inicialmente vamos tentar traçar a curva, uma curva hipotética, considerando então dois pontos, um ponto físico em x e f de x, e um ponto móvel aqui em x mais ΔX, com uma variação ΔX no domínio. Então, nós temos aqui um ponto na imagem f de x mais ΔX. Muito bem, de modo que podemos construir uma espécie de triângulo retângulo. Aqui nós temos f de x mais ΔX menos f de x como o tamanho desse lado do retângulo. Num triângulo retângulo temos ΔX na horizontal, f de x mais ΔX menos f de x na vertical, e aqui uma determinada reta. Então nós podemos definir um ângulo alfa, de modo que, se nós considerarmos, no momento nós temos aqui efetivamente dois pontos, um ponto fixo e um ponto móvel. Esses pontos permitem então traçar uma reta. Essa reta configura-se como uma corda sobre essa curva, interceptando dois pontos, como podemos verificar. E à medida que mantemos o ponto aqui em x fixo e movemos o ponto em x mais ΔX, fazendo com que o ponto móvel se aproxime cada vez mais do ponto fixo, então essa curva, que agora é uma corda, tornar-se-á uma reta tangente a essa curva no ponto fixo, que é esse ponto x, f de x. Então, assim, nós podemos definir uma tangente de alfa, e essa tangente de alfa é numericamente igual, ou seja, a igualdade em termos de número, de modo que nós temos lado oposto dividido por lado adjacente em relação ao ângulo alfa. O lado oposto aqui é f de x mais ΔX menos f de x, e o lado adjacente ao ângulo alfa é ΔX. Muito bem, essa tangente é numericamente igual a f de x mais ΔX menos f de x. Então, a definição então de derivada de f de x em relação a x ocorre quando nós aplicamos o limite, quando ΔX tende a zero, aplicado sobre essa quantidade aqui, f de x mais ΔX menos f de x, todo esse termo dividido por ΔX. Pois no limite em que ΔX tende a zero, o ponto móvel aproximar-se-á do ponto x ao longo do eixo x, pois aqui ao longo do eixo x e ao longo do eixo y nós temos o conjunto dos números reais, denominado espaço contínuo dos reais, de modo que nós temos infinitos dentro de infinitos, e é possível aplicarmos o limite em que ΔX tende a zero, ou seja, esse ponto aproximar-se-á ainda indefinidamente do ponto fixo, e então a reta, que agora é uma corda, tornar-se-á certamente uma reta tangente a essa curva nesse ponto. Então, nesse caso, nós temos a interpretação geométrica, bem como a interpretação algébrica. A interpretação geométrica afirma que a derivada dessa função é a tangente do ângulo associado à reta que intercepta essa curva de forma tangencial no ponto fixo. Isso só é possível quando nós fazemos o limite de ΔX tendendo a zero. Então, a tangente do ângulo associado à reta que tangencia a curva nesse ponto fixo é a derivada da função. Então, nós temos representação geométrica, bem como a representação
algébrica. Então, mais uma vez, aqui ponto fixo e ponto móvel. Então, se o ponto móvel se aproxima do ponto fixo, nós teremos então no limite essa reta como uma reta que tangencia a curva no ponto. E aqui nós temos alfa, de modo que nós podemos calcular a derivada dessa forma. Muito bem, então agora nós vamos tentar, durante a próxima aula, apresentar as propriedades associadas à derivada de uma função, né? E a primeira propriedade é a derivada de uma função constante, pois nós aprendemos no âmbito da análise real aprendemos sobre o fato de que o limite de uma função constante é a própria constante. Então é sobre esse tema que nós trataremos durante a próxima aula. Muito obrigado a todos.